sempre assiste, ela falou. Ah, que legal, muito bom. Que bom que tá funcionando. Tô dando um minutinho para mais pessoas chegarem por aqui também. Como é que vocês estão se sentindo aí até o momento? A gente está passando por um mês interessante, cheio de intensidades, né? Não sei como é que vocês estão se sentindo aí, mas eu definitivamente estou sentindo alguma coisa. Vou começar, tá bom? Por que é que eu estou aqui? Bom, na verdade, deixa eu aproveitar. Preciso dar o meu recadinho. Muito bem. Bem-vindo a esse canal. Você está, na verdade, assistindo essa live aqui, tem algumas opções, então bem-vindo a esse canal. Dá uma olhadinha na descrição aí do vídeo, você vai encontrar o link para os meus canais aqui no YouTube, você vai encontrar o link para o meu site de agendamento, que é o pollination.com.br. Vai lá marcar uma leitura comigo se você achar que é a hora certa para você. Também tem o link para o meu clube de membros aí na descrição do canal, que é como você escolhe apoiar o canal mensalmente. Quando você clica no link, ele vai abrir uma janelinha do YouTube mesmo, te explicando como é que cada sessão ali funciona. E tem algumas opções ali que dão acesso a conteúdo exclusivo aqui no canal também. Dê uma olhadinha se é uma coisa da qual você quer participar. Em todo caso, já sou muito grata pela sua participação aqui, por você estar aqui, pela sua audiência, pelos seus comentários. Não esqueça de curtir o vídeo se você curtir, se você gostar. Se inscreve se você não é inscrito ainda, tá certo? E por quê? Por que eu estou aqui agora nesse momento? Eu sei que é porque eu quis também. Eita, como eu quis. Mas o que mais que a gente pode saber agora? Que estamos todos aqui. Primeira carta que aparece na mesa é uma carta que fala de regeneração. Toda vez que essa carta aparece na mesa, ela fala comigo sobre esses momentos de limpeza dos excessos para dar espaço para algo novo nascer. Regeneração. Esse algo novo é muitas vezes coisas que já estavam ali, sabe? Mas que não tinham espaço. Então, muitas vezes você não tinha a energia, você não tinha o tempo. Mas agora que limpou alguns excessos, essas sementes podem brotar e crescer. E aí, eventualmente, dar frutos. Aí essa mensagem pede paciência. Paciência, vai com calma, paciência. Muitas vezes na animação, muitas vezes uma parte da gente já antecipa que alguma coisa tem potencial de crescimento, ou muito lá no subconsciente, tô vendo aqui as mensagens falando sobre trair, tá aí, oh meu Deus, caiu, travou, ó o trava-língua. Tô vendo mensagens aqui de vocês de que a live travou. Aqui está ok. Ok. Então, para quem travou, se bem que você não vai ver isso, né? Mas para quem travou, tem que fechar e abrir de novo a live, né? Mas se tem pessoas que estão assistindo e para mim abriu ok também, vou seguir em frente, tá? Olha que interessante, eu vou compartilhar com vocês que estão assistindo, tá? Travou nada, travou não, aqui tá tudo ok. Olha que interessante, na hora que travou, mas não travou, isso também me falou uma coisa, tá?
vou falar assim. Esse é um momento importante para você estar prestando bastante atenção em você e o que você quer fazer. E a motivação por trás de fazer as coisas que você quer fazer. Tem hora que essa motivação, essa ideia, esse querer fazer vai vir de um medo, culpa, vergonha, dúvida, insegurança, controle, etc. Mas tem hora que não. Tem hora que é simplesmente o que você quer fazer. Nessa situação, com essa pessoa, na sua casa, por divertimento, pelo trabalho, por seja lá o que for. É interessante essa energia, tá? Ouve com a cabeça, ouvido, peito aberto. E aí haverá momentos em que você vai ter essas oportunidades de tomar o seu poder de volta num lugar muito fundamental. Tem horas que o seu tomar o seu poder de volta é você fazer aquilo que você quer fazer, percebendo que você vai fazer porque você quer fazer. E que você não está dominado por será que se eu fizer assim vai dar um bom resultado, vai ajudar, não vai atrapalhar, vai me levar na direção certa, vai acontecer aquilo que eu estou esperando, ou se eu não fizer, será que eu posso fazer assim? Será que eu não posso fazer assado? É muito sutil, mas fundamentalmente falando, tem alguns momentos que você vai precisar se observar, entendendo um ímpeto. E vai precisar observar, motivado pelo que está esse ímpeto. E pode ser necessário dar essas pausas, refletir por minutos, segundos, horas, seja lá o que for, para perceber essas coisas, se fazer essas perguntas, e aí na hora de fazer quando você tem certeza de que é algo que você quer fazer, independente do resultado que vai dar ou não. E quando você faz isso, tomou o seu poder de volta em relação a alguma questão. Ou em geral. Porque tem uma energia muito dual no ar. A gente está vendo essas nas leituras todas, já não é de hoje, né? Essas mensagens que vêm ajudando a gente bastante a atravessar energia que inspira muita dúvida, incerteza, né? E que de novo ajuda a puxar a gente para botar o pé no chão, a cabeça no lugar, enxergar as coisas com clareza, né? E não dominado por dúvida, culpa, vergonha, insegurança e tudo mais. Tá. Aí isso não é à toa, não é necessariamente porque você estivesse fazendo tudo errado e agora vai fazer tudo certo, não é isso, mas tem uma coisa nessa mensagem que está contando pra gente que esse exercício que a gente descreveu, que a gente ouviu, é a gente recebendo ajuda. Tô dizendo, é a gente recebendo ajuda. É o desafio do Entre Dois Mundos, tela em branco entre dois mundos, travessia entre a conclusão de um paradigma para o início de um novo ciclo, lidando com energia que se sustenta em dúvida, incerteza, confusão, desconfiança, principalmente de mim mesmo, do meu discernimento, das minhas decisões, das minhas escolhas. Já dizia. Quem me pensa que eu sou cartomante, né? Que mais que a gente pode saber sobre essa energia? Por que a gente está conversando sobre isso nesse momento, tá?
Confie no grande mistério. Por que que sentir assim, viver esses momentinhos nossos assim, por que que isso é a gente recebendo ajuda? Há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a vã filosofia. Confie no grande mistério. Isso é você recebendo ajuda. Olha lá a próxima carta. A inteligência do universo mora dentro de você. Diga sim. Salto de fé. Diga sim. Diga sim para a mudança. Ague o seu jardim e lembre-se. Aí essas duas cartas conversaram muito comigo, assim, em conjunto, na verdade. Mais ou menos nesse ritmo que a gente está acessando e muito, né, de forma muito simples, assim, traduzindo, é uma mensagem que está contando pra gente que essa ajuda que vem de dentro, né, quando a gente está passando por esses momentos, a gente está sendo ajudado a lembrar do plano, de um caminho. Então é muito abstrato, é muito subjetivo. Por isso que a sua consciência de que... eu ia contar pra você assim, né? Não precisa. Um momento ali, né? Na hora que a pessoa falou, travou. Interessante. Porque aí veio uma ilusão assim. Vou compartilhar assim. Tá vendo? Será que não era para estar aqui? Será que não era para fazer assim, da forma como estou fazendo? Não era a hora, né? Não era o momento e tudo mais. Não era para fazer, porque olha, se fosse para fazer, se fosse de fato para estar aqui, de fato tirar a mensagem, se estivesse escrito, seja lá como for, aí ó, eu já tive umas questões tecnológicas antes de começar, agora tá travando. Não. Ilusão. Nenhum caminho vai ser perfeito, né? Mas eu também não iniciei esse ao vivo aqui com um resultado em mente. Eu iniciei esse ao vivo aqui porque eu quis. Eu atravessei alguns obstáculos antes da gente começar a se conversar aqui. Enquanto eu atravessava os obstáculos, eu também enxerguei como obstáculos. E aí refiz o pensamento. Não é obstáculo, é aprendizado. Mas agora já apareceu lá que tá ao vivo, já vejo que tem gente esperando, e aí o negócio aqui tá pensando e fazendo. Pois é, mas vai ficar gravado, e aí se a pessoa não puder continuar esperando mais um pouquinho pra gente conversar daqui a pouco, tudo bem também, depois ela volta, espero que ela compreenda. Entende? Isso aqui é tão simples, mas é só para ilustrar, entendeu? Para ilustrar e de repente quando você está atravessando essa mesma energia que opera dessa mesma forma, vai ser com um assunto mais importante para você, mais sério, mas eu também fico ouvindo assim, não é para a gente ficar só pensando nisso. Às vezes você está ouvindo isso falando, tomara que me ajude com aquela questão, com aquela pessoa, naquela situação. Tá ajudando já com qualquer coisa. Se você tá numa prisão mental, na hora que você vai pensar o que você vai comer no seu jantar hoje, essa força já tá te ajudando ali, porque a questão não é sobre o que, é sobre como a gente tá fazendo as coisas. O que tá sendo a nossa motivação por trás do que a gente tá fazendo? Como que a gente está pensando e aí agindo. E assim, pode ser sim nas questões mais dia a dia. E não subestime o poder desses momentos. Porque dentro dos mistérios da vida, tudo isso também está colaborando de alguma forma para você receber aquilo que você precisa, está nutrindo você, alimentando você daquilo que você precisa para lembrar de um caminho. Seja paciente, sem pressa. Nada disso aqui acontece na base da pressão.
ferramenta para o futuro. Olha que isso aí já tá saindo aí. Eu lembrei das leituras que eu tô postando essa semana. Saiu um papo mais ou menos assim lá em Capricórnio. Já vou dar um spoiler que eu acho que tem alguma coisa assim em Leão também, tá? Tá interessante. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia aqui nesse momento? Graduação e elemento água. E essa carta que me fala muito da cabeça. Você vê como combina com as coisas que a gente tá falando? Então tem muita mudança, muita ajuda acontecendo no seu universo particular, o seu infinito particular, como a gente vem falando nas leituras essa semana. A carta do mundo é carta de graduação, a carta de elemento água, Câncer, Escorpião, Peixes, as águas internas, as emoções, o fluir, intuição também. Mas essa primeira carta que a gente via, ela me lembra, ela fala comigo desses processos de regeneração de solo, que dependendo do lugar ou das circunstâncias ali, quem está cuidando daquele espaço, né, daquele ecossistema ali, e sabe que precisa ser regenerado para ser sustentável, em algumas ocasiões vai jogar fogo ali, em outras ocasiões vai jogar água. Então, tem energia de fogo e água muito presente aqui, muito presente nesse momento. Fogo, Áries, Leão, Sagitário, água, Câncer, Escorpião, Peixes. Nesse ritmo que a gente está falando, ó, As de Paus, aqui fala muito sobre o chakra do terceiro olho, perceber além da superfície, perceber além da superfície. Então, é a gente mais sensível também para perceber alguma coisa que talvez tivesse acontecendo no plano de fundo, sabe? Da nossa forma de pensar e aí então fazer as coisas. E uma regeneração disso. A próxima carta, o 5 de espadas, fala muito de jogos mentais, veio bem do lado da minha carta da cabeça aqui. Então, você veja, sua cartomante já te falou. Por que eu tô aqui? O que você precisa ouvir agora? Por que eu tô aqui? Porque eu quis estar aqui. Quando eu dizia isso, é porque eu sei todos os momentos que eu escolhi não enxergar alguma coisa como um obstáculo e um sinal de que eu não deveria, não fosse dar certo, não pudesse, não devesse, enfim. E aí a carta da carruagem falando do fluir, uma mensagem de água, o nome dessa carta. Então assim, eu não lembro mais qual foi a conversa com os signos de água que eu postei aqui, mas literalmente postei ontem à noite, né? Então já tá aí no canal Câncer, Escorpião, Peixes. Mas então tá, fica a orientação de todo mundo se beneficia de visitar ali o elemento água, Câncer, Escorpião, Peixes, mas o que a gente pode acessar já aqui nesse momento e que vale a pena falar aqui nesse momento. Aí essa mensagem tá falando, então, esse é um momento que tá iluminando, jogando uma luz, tá mais suscetível, você também tá mais sensível, mais suscetível a perceber, enxergar com mais clareza esses momentos e que antes você não estava consciente dessas coisas, mas não é uma conversa de autocrítica, não, do que estava fazendo errado e agora tem que fazer certo, não é isso. Mas você tá mais sensível para perceber esses momentos. E quando isso está ocorrendo mais do que já esteve antes, isso é uma vitória. O Sol também fala sobre sucesso, né? Sucesso que vai permitir aí um novo dia cheio de potencial, renovação.
Olha a cabeça aparecendo aqui novamente. No domínio, no domínio no sentido assim, né? Da própria cabeça, das próprias ideias, das próprias escolhas, entendeu? O 5 de espadas é muito aquilo que eu vou fazer ou não vou fazer. O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, muito baseado no que o outro tá me dizendo, precisa muito da validação, da confirmação, eu preciso de validação de que eu tô certo, de que eu não tô errado, entendeu? E aí, então, vai ter vários momentos em que vai ser sobre isso, não é sobre se eu tô certo ou se eu tô errado, se vai dar certo ou se vai dar errado, é sobre... Eu tô me ouvindo e eu tô reconhecendo que a minha motivação por trás de querer fazer isso daqui é uma boa motivação dentro do que eu considero uma coisa boa. Então, em autonomia, em autoridade interna, eu vou lá e dou o meu passo. Da mesma forma que o contrário, nessa situação, a minha motivação é não fazer, não participar, não ir, seja lá o que for. Qual que é a motivação? Por que eu tô não querendo fazer isso aí? Porque não quero, tô cansado, tô de saco cheio, não é problema meu, sei lá. Entendeu? Quero fazer outra coisa. Quero fazer nada, quero ir assistir TV, quero ir comer, não quero ir fazer aquilo, entendeu? Então, tudo bem, aí é a minha escolha, mas se não fizer, aí pode ser que alguém se chateie, ou que aí não tenha alguma coisa, tudo bem, né? Mas aí eu entendo, foi escolha minha, a escolha que eu fiz, é a escolha que era minha para fazer, direito meu para fazer também, e aí eu lido com os resultados conforme aí, né? Conforme for o caso. Mas essa mensagem está muito falando sobre isso, de novo e de novo, né? Essa autonomia na cabeça, né? Retomar, né? Muitas vezes, em algumas situações, o domínio sobre a própria cabeça, as próprias ideias, as próprias decisões, a própria paz. E aí, isso faz parte de se permitir ser guiado no fluir, e aí o elemento água aparece de novo. Então, tem uma energia de guiança num fluir, tem. Mas eu sinto que essa mensagem tá falando que vai ter várias vezes em que a gente mesmo pode atravancar o fluir. Aí vem o elemento fogo. Olha, gente, tá vendo? Elemento fogo com o 8 de espadas. Quando esse momento de atravancar um fluir pode aparecer, é porque tem uma chance que a gente está enxergando uma situação de uma forma limitada. Agora que eu tô fazendo essa leitura aqui, tô lendo as cartas aqui junto com vocês, eu tô relembrando vários momentos assim bem cotidianos do meu dia de hoje, em que eu vejo com clareza que tudo isso aconteceu. E aí eu fico resistindo contar para vocês. Mesmo que seja para ilustrar, para dar um exemplo, porque é muito besta. Quando a gente vai pensar assim nas coisas mais importantes, né? Mas é isso que faz parte da mensagem também. Tudo é importante. Tudo é importante, porque a vida é uma coleção desses momentinhos que a gente às vezes chama de besta. Isso é a vida de verdade. Aquelas visões das coisas impossíveis, dos medos maiores do que eles merecem ser, e daquelas ideias que muitas vezes vêm de outras pessoas e tudo mais, isso é o que atrapalha. Isso é o que atrapalha. Mas a nossa vida, todo dia a gente acorda e a gente faz uma série de coisas bem cotidianas e todo dia é isso que se repete, isso que acontece de novo. Então a nossa vida é feita muito mais desses momentos bem cotidianos do que desses outros maiores, né? Que a gente vai reconhecer como maiores, então mais importantes, mais memoráveis, mas eles são uma porção menor, eles são mais pontuais. Isso é muito 5 de espadas também, tá bom? Eles são mais pontuais.
Então, no mínimo isso, tomando o poder de volta, de ver beleza na vida cotidiana, como ela se apresenta todos os dias, imperfeita também como ela é. E não ficar refém desses momentos que eu considero maiores, então mais importantes, mais relevantes, mais memoráveis, então mais dignos de serem vistos como mais importantes na minha existência e tudo mais, porque isso não é verdade. Isso não é verdade, é uma ilusão. Aí, com as cartas que aparecem na mesa, a mensagem diz assim: a gente está conversando sobre essas coisas porque a gente volta para o ponto principal. O mais importante vai ser você se ouvir sem desconfiar. Sem desconfiar do seu discernimento, do seu ímpeto. Você vai precisar confiar em você, se ouvir para seguir a direção que você quer seguir. Porque você já tem uma conexão natural com esse novo ciclo, essa nova vida, como a gente já via, é momento entre dois mundos. Então você já sabe o caminho. E é nesses momentos assim que muitas vezes a gente não vai saber como que aquele momento mundano conecta com nova vida. Como que universo, como que viver aquela situação tão pequena ajudou a dar os passos na direção, né, nesse momento de travessia entre dois mundos, na direção de uma nova frequência, um novo ciclo, uma nova vida, uma nova fase. É a parte do confio no mistério. Mas você vai precisar agir e fazer as coisas acreditando em você, confiando em você, como parece certo para você, seguindo, lógico, né, a sua disciplina de entender quando você está ouvindo a sua intuição, o seu coração, a sua motivação, a sua inspiração, versus quando você está ouvindo o seu medo, insegurança, dúvida, culpa, vergonha, obsessão. E aí, é nessas horas que quem faz a lição de casa vê o benefício de fazer a lição de casa, porque é o tipo de coisa que ninguém pode fazer pela gente, né? E fazer o seu possível, o seu melhor também, sem se deixar travar, prender por será que é a escolha certa ou será que é a escolha errada? 5 de espadas também, a sabedoria de deixar ir a necessidade de estar certo. Porque isso, fundamentalmente falando, é a coisa mais importante. Porque às vezes pro outro, na visão do outro, vai estar errado, para mim vai estar certo, enfim, entendeu? Então, essa é a questão mais fundamental e é mais uma cordinha que sai. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia? Tem uma coisa que eu aprendi esses dias, quando a cabeça fica muito cheia de coisas. Esse movimento, não subestime, tá? Eu vi a moça fazendo num vídeo, uma indiana, e aí eu falei, até parece. Mas fiz, nossa, não sei, mas... pode falar que é assim, agora não adianta nada, mas agora ela viu a moça fazendo e agora ela faz e ela acha que funciona. Pode ser, como é que o pessoal fala? Placebo. Mas nossa, que delícia. Entendeu? Então, certo. As de copas. 2 de copas.
a bênção de parceria saudável. Olha tudo que a gente já falou para chegar até aqui. Pode ser que você cruze caminho com pessoas que ajudem de alguma forma. E eu tava falando agora da moça que eu vi passando no Instagram lá, a indiana, que passando pelos vídeos, eu parei ali, ela fazendo isso, e eu, até parece, né, que só, né? E aí fiz, nossa, tava certíssima, nossa, funciona mesmo, ai, que sensação boa. E agora eu me pego, tô vivendo meu dia, quero fazer alguma coisa, me percebo com a cabeça muito bagunçada, tão fácil só já fazer assim. É claro, resolveu tudo, nossa, agora pronto, agora eu sou outra pessoa. Não, mas naquele momento ajudou a dar uma aliviada, e aí com a cabeça mais fresca, eu tive uma ideia, ou eu me permiti não me preocupar mais com aquilo, entendeu? Nossa, eu fico sentindo essa mensagem de novo, falando pra gente não subestime o poder dessas pequenas atitudes, desses pequenos momentos, porque eu acho que saiu um pouco disso na leitura de setembro também. Em algum momento eu lembro de uma mensagem falando assim, de que é uma energia muito poderosa para cocriação. Só que tinha que tomar cuidado também com devaneios de grandiosidade, não porque você não pode ser ambicioso é bom, querer sonhar um caminho e tudo mais, com certeza, ganância é a energia na expressão de frequência baixa, é a problemática. Ambição é bom, é saudável também, é justo que você queira, né, poder expressar, poder mostrar, poder dar forma, poder criar a partir das coisas que você tem para oferecer, que você valoriza e tudo mais. Mas eu tô lembrando agora de que tem também uma energia que a gente tem que ter cautela, porque ela pode acabar plantando sementes assim na nossa cabeça no final do dia, não é nem tanto sobre querer alcançar coisas de que no fundo eu não seria capaz de alcançar, não é nem isso. Não é nem isso. É o contrário. Plantar a ideia na cabeça de que só fazer assim não adianta nada. Só ajustar meu pensamento aqui e fazer como eu quero fazer não adianta nada. Nem faz, não adianta. Não, nem faz, não adianta. Não, por aí não. Ah, não, ó, tá vendo? Não pode, não deve, entendeu? Nós temos a energia aqui, ó. Bati o olho no chat, a Paula Albi. Eu tô aqui, eu tô te imitando. Imaginei. Eu sou assim em casa também. Gente, ó, pra mim tá funcionando. Espero que pra você também funcione, porque ó, facilidade de ter um negocinho tão simples assim que já dá uma ajudadinha na gente. Bom, aí a próxima carta que eu tenho aqui, ó, Isis. Aparece falando de renascimento, numa leitura que fala sobre esse caminho na direção de uma nova vida, de uma nova fase, etc, né? As de paus aparece novamente, uma ativação. A ativação de nova vida, nova fase. E aí tem uma coisa que volta para percepção também, que é assim, a gente tá falando desse jeito porque atravessar esse pedaço do caminho é um desafio de percepção. E a gente fala tanto da cabeça e do pensamento, porque olha, tudo existe primeiro no espaço de energia, pensamento e depois toma forma. E muitas coisas no nosso processo, assim, né, seguem mais ou menos essa mesma ordem aí, né? Não sei se isso é uma regra aí geral, mas enfim, deu para entender. E aí, então, essa mensagem vem falando que a gente está conversando sobre ajustar a percepção, o pensamento e a atitude, né?
Porque tem um desafio na percepção e você pode acabar pensando de um jeito e agindo de um jeito que não precisa, o que mais atrapalha, o que atrapalha o fluir, como a gente falou, né? E tem muito essa coisa das coisas parecer, do tamanho das coisas. Essa carta fala muito sobre isso. Uma coisa parece maior do que realmente é, ou mais problemática do que realmente é. Então já saiba que nesse momento também, gente, tá muito suscetível a exagerar na reação das coisas. Tanto pra gente quanto para outras pessoas, tá? Aí essa mensagem fala que tem coisas que se revelam nesse momento, com a carta da torre, a carta de revelação. A carta da força, coragem, aparece aqui. O as de espadas, você viu que eu não tinha nem visto ainda, ficou aqui na minha mão, como se eu estivesse inclusive levantando essa espadinha assim, né? Então assim, ó, o reforço é esse. Tem coisas, ou pelo menos uma coisa importante que se mostra aí pra você. E você vai precisar acreditar em você. Acreditar que você tá vendo as coisas com clareza. E que muitas vezes é isso também, não é tão importante, ou tão dramático, ou tão difícil, tão impossível, entendeu? Quanto parece ser. Eu já combinei que eu não vou dar os detalhes aqui, porque é muito bobo, né? Os exemplos que eu tenho pra dar. Não quero que se confunda com... Entendeu? Com minimizar a importância de outras histórias aí que você possa estar vivendo. Mas assim, teve um momento que eu lembro que eu inclusive me dei conta de... Nossa, mas eu não gosto que essa questão tá tomando tanta minha energia nesse momento. Tá ganhando tanta importância, tô passando tanto tempo pensando nisso aqui, andando em círculos nisso aqui. Eu não gosto dessa ideia, não quero. E aí, imediatamente eu tive uma ideia de como fazer aquilo que eu tava fazendo de um jeito diferente. Entendeu? Se observa, né? Se observa, e quando tem a oportunidade, firma o seu livre-arbítrio na sua cabeça livre para seguir para a sua próxima fase, seu próximo ciclo. Ó, levar as coisas com leveza e fazer a sua maneira, cantar a sua própria música, fazer a sua maneira. Isso é você clamando a sua independência. Isso é você clamando a sua independência. Coisa que a gente falou aí desde o começo, né? Clamando a independência de algo que pudesse dominar ali a cabeça, o pensamento, tudo mais, confundir, tá. Uma orientação final aqui, pessoal. E aí eu vou passar mais um tempinho olhando aqui pra vocês no... Bati o olho aqui no chat de novo, vi Paula Albim. Outro comentário de Paula Albim. Pode crer, tô meio paralisada. Vai passar não. Você vai decidir agora que você não vai ficar paralisada, entende? É mais sobre isso. Não é o que vai passar. Às vezes, né, eu sei que às vezes tem uma coisa de interpretação do que você quis dizer e do que eu li ali, mas aproveitando o gancho, tá? Com licença, obrigada. Aqui é muito uma mensagem sobre observar e o mago em autoridade interna, em autonomia. Eu percebo, eu observo, eu percebo e eu decido. Eu decido que, opa, não é assim não. Opa, mas eu quero fazer nessa direção, olha lá. Pajem de espadas, com essa como se diz? Essa postura aqui, né, me fala muito... me fala muito dessa coisa do pensamento mesmo. O as de espadas, de novo na mesa. E esse 9 de ouros. 9 de ouros
É uma carta que fala de valor próprio. É uma carta que fala de materialização de sonho também, de colheita e tudo mais, sim. Mas também me fala muito sobre valor próprio e na prática, que é a gente negociar a nossa participação nas coisas. De acordo com como que eu posso fazer as coisas, o que eu vou fazer ou não, ou como eu vou fazer as coisas de um jeito que me ajuda a me ver rodeado do melhor que eu posso acessar. Ou me ver lidando com as coisas de um jeito mais fácil, ficando melhor para mim. A mensagem ela reforça aqui que é muito o maior desafio é o quebrar a paralisia do não fazer. E aí encontrar essa harmonia entre não deixar de fazer e também não se precipitar. E o que vai, não exagerar, sabe? Não se precipitar, não queimar a largada, não fazer mais do que precisa. Quem que vai decidir o que é a medida certa? Você. Como? O que deixa as coisas mais fáceis para você? Que papel que você quer ocupar naquela situação ou não? E aí, uma questão mais fundamental, assim, vai ser sobre valores. A gente já falava da vida, né? Como que a vida acontece, o que é mais vida do que outras ideias, do que a vida que vale a pena ser vivida. Enfim, e aí essa carta fala justamente sobre isso. Isso aí é subjetivo, depende, é questão de valores. Dependendo do que uma pessoa valoriza, ela pode olhar para a vida do outro e falar, que vida chata, né? Mas aquela pessoa que tem a tal vida chata, entre aspas, é muito feliz, porque na vida chata, entre aspas, dela, ela tem coisas que ela valoriza demais. Então, ela fica muito satisfeita. Então, o que vai ser a questão fundamental? Você. O que você valoriza, o que tem valor para você, mais importância para você. Não é a comparação com o que tem para o outro. Ou o que o outro está cobrando de você naquele momento, né? E aí o que vai ajudar é isso, a encontrar a medida certa para você, depende qual que é o valor que você dá para essa situação. Do tempo, e aí isso ó, como saiu, que bom isso, hein? Quanto tempo? Já que tempo é uma coisa assim que cada um veio com sua cota aí, né? É intransferível, é uma coisa que não tem preço e tudo mais. Pode ser uma boa medida. Quanto tempo vale nessa situação? E aí, quem que vai ter a resposta? Você. Quando você se faz essa pergunta, você vai descobrir, inclusive, a sua régua para quanto valor você dá para aquela situação, né? Esse é um momento que vai envolver também tomar decisões necessárias para a sua felicidade, para o seu bem-estar. E essa carta aqui fala do agridoce também, né? Em alguns momentos pode ser agridoce, eu tomo a decisão certa, mas aí alguém se frustra, né? Ou tô tomando a decisão certa, tá tudo no lugar certo, na hora certa, mas eu sei que eu tinha aquela expectativa que fosse diferente, mas enfim. É interessante. Eu fico ouvindo também... Como é que é o nome daquela música da... Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete. Maria Rita. Mande notícias. Não lembro. Mas... por que eu lembrei dessa música? Porque ela veio com o sentimento, sabe? Como se fosse aquela... Enfim, talvez porque essa música pra mim me dá essa sensação assim de aeroporto, sabe?
Fala sobre movimento e muitas vezes do agridoce que vem, né? Da parte boa, que é essa coisa da esperança do que vem pela frente, mas também esse momento agridoce daquilo que muda, daquilo que fica para trás. Então, quando a gente olha aqui esse agridoce, né? E essa carta da felicidade, do bem-estar e tudo mais, tem certas situações que podem vir com essa sensação também. Aí essa carta fala: amanhã acorde para todos os dias de sua vida. Ela vem com essa frase impactante assim, né? Cuide do seu jardim, ague o seu jardim. É sorte se ver na posição de fazer o exercício que a gente estava fazendo, porque aquilo é aguar o seu jardim, é tirar as ervas daninhas, é limpar, é aguar para permitir crescer para essa nova fase. Então tem uma energia de manutenção no ar, de limpeza e manutenção em preparo para o novo. É muito íntimo e pessoal. Para algumas pessoas você pode se ver precisando de mais solitude, reflexão, meditação, tempo, né? Tempo em silêncio, tempo refletindo, tempo antes de decidir as coisas. Normal, super normal. Se você se vê precisando de mais tempo para enxergar, decidir, fazer coisas que antes você fizesse assim, sem pensar ou mais rapidamente, né? Ou já era sempre um sim automático, sei lá, ou um não automático. E eu noto que nos últimos anos eu criei um hábito que não foi muito consciente não, mas hoje eu conscientemente observo que eu tenho dificuldade de responder qualquer coisa no automático. E aí isso significa que às vezes eu crio momentos estranhos. Mas isso aí não é novidade também pra mim, não. Vou te falar bem a verdade, tá? Mas esse é mais um. Esse é mais um jeitinho aí que eu desenvolvi com os anos. E não foi assim, vou fazer assim, dessa forma, não. Foi, né, também por aprendizado, por, sei lá, processo pessoal, mas eu percebo que tem certas situações que elas são muito corriqueiras e as pessoas elas fazem perguntas que normalmente a gente responde no corriqueiro também. E eu me percebo cada vez mais que eu não faço isso, e eu observei isso e eu gosto disso. Então, às vezes pode ser uma coisa assim, você quer uma água, alguma coisa? Eu penso antes de responder. Não é só um não, obrigado. Ou só, eu quero, né? Não sei lá, dependendo do que parece ser naquela interação social, o que é o roteirinho, né, que se segue. Eu penso antes, e a minha resposta, ela é sempre ponderada, por menor que seja o momento ou não. E aí, às vezes, por que eu tô te contando isso, né? Às vezes fica aquela coisa, no ritmo ali das interações, tá acostumado a um ping-pong, papum, papum. E às vezes fazer isso dá essa quebrada no ritmo ali da interação que pode gerar alguma estranheza. Seja estranho, entendeu? Seja estranho nesse momento, porque pode ser que você esteja também, da sua maneira e de certa forma, passando por momentos assim, onde você está ponderando mais e se ouvindo mais, e então se libertando de uma cartilha, um roteirinho, enfim. Mudança de estações. Eu fluo na direção de mudança com facilidade e graciosidade. Quando eu faço isso que eu tô te falando, isso me faz me sentir muito bem. Porque eu, de fato, eu ouvi o que eu queria e expressei aquilo que eu queria ou o que eu não queria de fato. De fato. Muito bem. Eu sinto que se eu for continuar tirando carta, a gente vai continuar tirando questões aqui. Vou te pedir uma orientação final. Uma orientação final. Tem uma coisa aqui que é, daqui pra frente, a partir de agora, você pode se ver ficando cada vez mais consciente de certos hábitos, de algumas questões como a gente conversava. E aí saiba que é um daqui pra frente. Você vai continuar descobrindo hábitos,
oportunidades de fazer de um jeito diferente, ou se perceber querendo fazer de um jeito diferente, é daqui para frente, isso vai numa crescente. Então, por isso que a mensagem também falava, sem pressa, não tem uma questão sobre o que você tem que fazer para dar certo ou para não dar errado. Isso é uma ilusão, é ilusão, não é verdade. Não tem nada também que você possa fazer para acelerar um processo natural da vida, que é esse que está se mostrando aqui, que gradualmente vai mudando. Você ia querer alguma coisa mal cozida, entendeu? Não sei nem como é que eu faço mais para explicar isso, mas eu também talvez não precise, talvez você já tenha entendido o que eu tô falando já. Encontros e despedidas é a música, isso mesmo, muito obrigada, Bianca. 6 de copas, curando o passado, reescrevendo o futuro. E aí a gente vê essa figura aqui nesse 6 de copas que já vislumbra uma direção. Então, às vezes, a gente já ouviu isso em algum momento nessa mensagem, né? Dá essa vontade de, agora eu vou acelerar, agora eu vou fazer não sei o que aí, não sei o que lá, para fazer mais rápido. Quantas coisas a gente se coloca nessa posição de querer fazer mais rápido, faz o quê? Faz mal feito, tem que fazer de novo. Tem que fazer de novo, dessa vez no tempo certo, seguindo os passos. Não tem jeito, não tem saída, não tem saída. Parar, prestar atenção, ler a letra pequena, não tem jeito, não tem atalho, não tem atalho. Para verdadeira transformação, não tem atalho. Aí, olha só, essa coisa de ter vislumbrar uma direção, aparece de novo aqui, ó. Apareceu na inspiração desse 6 de copas, nesse baralho, como a gente falava, né? E aí, reforçou com essa carta que fala assim, olho no lance. Então, assim, tem muitas ideias ocupando espaço no seu cérebro. Tente um processo de eliminação, priorize as suas ideias, você recebe o apoio que você precisa para continuar no caminho. Poxa, combina bastante com as coisas que a gente estava falando mais cedo, não? Então, aí, Cavaleiro de Ouros, pacientemente, consistentemente, um pé na frente do outro, seguindo na direção daquilo que valoriza, com disciplina, andando em retidão, reforçando, não tem atalho. Inclusive, a mentalidade do atalho pode mais atravancar, atrapalhar do que ajudar. Temperança, paciência, é o tempo que leva, para alquimizar uma energia, mas eu vejo assim também. Você também precisa de tempo para visualizar, perceber, visualizar, ajustar a percepção. A gente não consegue mirar em lugares que a gente não tem nem o conceito daquilo. Então, se eu falo para você assim, visualiza o Tibete, visualiza Marrakech, sei lá, e eu não tenho, não tenho referência nenhuma, eu não tenho referência de visual para isso, vamos supor, não tenho. Peraí, lembrei, eu tenho uma referência do sino tibetano, mas o sino tibetano não é o Tibete, né? Ou Marrakech, marroquino, eu tenho uma referência marroquina, mas isso não é o Marrocos, né? Mas já é um começo. O universo está ajudando, está preparando, confia nos mistérios para, inclusive, ajudar você a conseguir visualizar algo.
Porque enquanto, por mais que já exista, já esteja no campo de acesso e etc., a gente não chega aonde a gente não consegue visualizar. Isso até atleta, não tem os exercícios dos atletas que primeiro se visualiza, depois se faz? Isso é um exercício sabido. Quando a gente vê uma bailarina, por exemplo, né, testando ali, né, treinando, ela tem um espelho e aí tem ali o professor dela que vai ensinando a ajustar, né, a postura, e ela tem uma referência visual, ela combina o que ela está enxergando no espelho com a sensação do corpo dela. E aí quando ela está dançando no palco que não tem o espelho na frente dela, ela está replicando a sensação, né, a sensação do que ela viu no espelho. De uma forma bem interessante, assim, tem o universo ajudando você a enxergar onde você pode chegar. Vou resumir assim, tá? É a carruagem e a balança aparece aqui, Libra. Mexi aqui. Esse cavaleiro de paus aqui é o que é uma energia que fala muito de ímpeto, né? Foi um tema muito importante pra gente de novo, mas enfim, esse cavaleiro de paus especialmente, ele me fala muito sobre quase assim, teletransporte, sabe? Porque tem dois aqui, um numa direção e um em outra. Então, assim, com as cartas que a gente tem aqui, seja paciente, que tem uma movimentação que é até mais rápida do que você anteciparia, porque é quase como se fosse um teletransporte. No momento que é para ser na hora certa, faz tuf! Quase como se fosse um pirlim-pim-pim, teletransporte. Só que na energia do cavaleiro de paus em desequilíbrio, em desarmonia, que é o quê? Pressa, né? Colocar os pés pelas mãos, né? Não ter paciência, seguir um impulso, muitas vezes, do medo, culpa, vergonha, dúvida, insegurança, entendeu? Agindo a partir de medo, querendo evitar problema, essas coisas, tá? Mas aí a gente já conversou bastante sobre isso. E a última mensagem aqui, então, tá? Esse é um momento de expansão, a gente vê aqui, onde se está ganhando acesso à expansão. Seja sábio nas interações com outras pessoas, especialmente situações sociais mais esquisitas. Ali a carta da fofoca, julgamento, né? Vem com muita comparação. Energia mesquinha, pequeneza, tá bom? Então tenha o seu discernimento, haja com sabedoria em relação a essas questões, porque, sinceramente falando, você não tá com tempo para isso. Você não tá com tempo de ficar lidando com a insegurança do outro, com a falta de visão, a falta de predisposição, a falta de humildade do outro, muitas vezes. Para, ao invés de ficar julgando o outro, falando mal do outro, fazendo fofoca do outro, fazer por si mesmo para a vida ficar mais interessante e também não ter tempo de ficar reparando demais no outro. Você não tá com tempo para isso, entendeu? Muito bem. Espero que essa leitura tenha ajudado. Para quem chegou aqui sem saber o que a gente ia falar, até que falei bastante, não é mesmo? Tivemos que até dar uma pausa aqui para não para não ficar demais. Agora eu vou aproveitar que vocês estão aí, vou conversar um pouquinho com vocês no chat. Vamos ver. Será que tava funcionando aqui? Eu percebi que eu coloquei uns negócios aqui que eu acho que não funcionou, tá? Durante a live aqui. Depois eu vou ver, mas pra mim não apareceu. Eu não quero falar porque era pra ser surpresa, né? Mas tinha umas animações que eram pra aparecer aqui. Não apareceu aí nada, né? Tudo bem, eu tô feliz, tô contente já que, nossa, desde a última... Quem tava aqui na última live? Na última live a gente
A gente teve que ser um pouquinho mais paciente, mais compreensível. Aqui, pelo menos, né? A gente conseguiu se conversar melhor. Ó, deixa eu olhar aqui. Encontros e despedidas, vocês estão me contando. O Mistério da Libélula. Ah, que legal. Feliz que tá fazendo, que tá ajudando, viu? O Mistério da Libélula deixou uma mensagem bonitinha aí no chat. Beijo pra você, obrigada pela sua presença aqui também. A Desirê falando que tá besta, que ela tenta fazer bolo por mais de 30 anos e ele fica daquele jeitinho que eu sei. Eu tô imaginando que é... Acho que eu falei disso, né? Essa semana, porque eu aprendi faz pouco tempo, é que o meu bolo tava ficando rachado em cima. Aí o Google me ensinou que era a relação da temperatura e o tempo de cozimento. Ainda não fiz um novo, mas na próxima eu já vou testar também, Desirê, para ele ficar bonitinho. Mas gostoso fica sempre, né? Não tem jeito. A Soraya falando aquariana, sempre estranha mesmo. Olha só, eu sou libriana, mas o meu sol está na casa 11. Meu sol está na casa 11, que é casa regida por aquário. Então eu acho que eu tenho direito a algumas estranhezas também. Patrícia Maris, por vezes eu respondo rapidamente, mas logo me arrependo. Sempre ao acordar. Ah lá. Tudo bem também, faz parte. A Dani mandando uma dália. Obrigada, Dani. Leonardo Marques, seja estranho, risos, obrigada. Sagitariano, se enquadra. Muito bem. Leonardo também. Estranho também. Nossa turma. Mariberg, beijo pra Mariberg, pro Gilberto Bueno, Patrícia Maris, a Edna Lúcia Ramos, HHH, eu cheguei atrasado, vou ter que ver completo logo mais. Isso, vai ficar salvo aqui no canal, tá bom? Arturo Silvestre por aqui, falou que gostou da leitura, falou que foi linda a leitura, que bom. Muito bem, gente, olha, eu espero que essa leitura tenha ajudado, tá? Espero que essa leitura tenha ajudado. Tô mandando um beijo grande pra vocês. Bom resto de semana, boa sorte e até a próxima.